Nosso assunto para esta hora, a humanidade de Cristo, tem se tornado um tanto controverso nos últimos anos. No entanto, a meu ver, é impossível compreender plenamente como ser justo pela fé, como experimentar a graça salvadora de Jesus Cristo, sem compreender alguns pontos cruciais e importantes sobre Jesus e sua humanidade nesta terra. Ellen White disse em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 244, a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossas almas a Cristo e, por meio de Cristo, a Deus. Este deve ser o nosso estudo. A humanidade de Cristo. Jesus em sua vida terrena, como ele viveu, como ele funcionava no dia a dia, que tipo de ser humano ele era. Em Filipenses capítulo 2, versículo 6, lemos que, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se apegaria. A primeira coisa que precisamos entender sobre Jesus Cristo é que ele é plenamente Deus. Não devemos nos esquecer disso em nenhum momento. Mas apesar disso, o versículo 7 diz: ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Na verdade, o grego é mais simples em sua linguagem para descrever a primeira parte do versículo 7. Enquanto a versão King James diz que ele se esvaziou, o grego, na verdade, diz que ele se esvaziou. Jesus se esvaziou quando desceu à terra. Esvaziou-se de quê? O que Cristo não usou quando era um homem nesta terra? João, capítulo 5, versículo 30, nos diz algo sobre isso. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, disse Jesus. Como ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Agora, essas não são as palavras de Yahvé, que criou todas as coisas no Antigo Testamento. Jesus aqui está operando em um nível diferente, sem alguns dos tremendos atributos que ele demonstrou nos tempos do Antigo Testamento, como Yahvé ou Jeová. Ellen White diz em O Desejado de Todas as Nações, página 336, e isso se refere à época em que ele estava no pequeno barco no mar da Galileia e os discípulos temiam por suas vidas. Ele, Cristo, não descansou na posse de poder onipotente. Não foi como o Senhor da terra, do mar e do céu que ele repousou em paz. Esse poder ele havia renunciado, e ele diz: eu de mim mesmo não posso fazer nada. Ele confiou no poder do Pai. Foi na fé no amor e no cuidado de Deus que Jesus descansou. E o poder daquela palavra que acalmou a tempestade era o poder de Deus, seu Pai. Como Jesus agiu durante sua vida na terra, com o poder recebido de seu Pai Celestial, não com seu próprio poder. Por quê? Porque você e eu não temos poder sobrenatural automaticamente, e o único poder que temos é o poder disponível para nós do nosso Pai Celestial. E assim Jesus voluntariamente escolheu usar apenas o poder disponível para nós. É claro que, no momento da ressurreição, esse poder, o poder que ele havia depositado, sua própria onipotência, foi totalmente restaurado a ele quando Jesus ressuscitou dos mortos em vitória e poder novamente. Mas durante o período entre seu nascimento e sua morte, ele voluntariamente deixou de lado o uso de seu próprio poder, e seus milagres foram realizados pelo poder de seu Pai como um ato de fé. Do que mais Jesus se esvaziou quando desceu à terra. Em Lucas 2:52, vemos que Jesus crescia em sabedoria e estatura. Agora é fácil ver Jesus crescendo como um menino. Mas como Jesus cresceu em sabedoria? Ellen White nos ajuda novamente neste ponto em O Desejado de Todas as Nações, página 70. As mesmas palavras que ele mesmo havia dito a Moisés em favor de Israel, ele agora as aprendia no colo de sua mãe. Ele adquiriu conhecimento como nós podemos adquirir. Como adquirimos conhecimento? Começamos do nada e crescemos, aprendemos. Na mesma página, aquele que criou todas as coisas estudou as lições que sua própria mão escreveu na terra, no mar e no céu. Jesus teve que aprender todos os dias de sua vida qual era a vontade de seu Pai, o que sua mãe estava tentando lhe ensinar e a providência divina do Espírito Santo.
A segunda coisa que Jesus deixou de lado foi a sua memória do passado, os seus entendimentos que ele havia aprendido, que ele possuía por toda a eternidade. Esses foram deixados de lado para que pudéssemos viver como vivemos. O que mais Jesus deixou de lado? Um texto fascinante está em Marcos, capítulo 13, versículo 32, no qual Jesus está prevendo o futuro, e ele está bem no fim dos tempos, e está dizendo aos discípulos o que esperar da segunda vinda. E ele diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Você quer dizer que Jesus nem sabe o dia em que voltará? Não durante a sua vida na terra. Durante esse tempo, ele não compreendeu, não lhe foi dito, não lhe foi revelado quando voltaria. Novamente, Ellen White nos ajuda neste ponto em O Desejado de Todas as Nações, página 147. Antes de vir à terra, o plano estava diante dele, perfeito em todos os seus detalhes. Mas, ao caminhar entre os homens, ele foi guiado passo a passo pela vontade do Pai. E então, em A Ciência do Bom Viver, página 479, Cristo, em sua vida na terra, não fez planos para si mesmo. Ele aceitou os planos de Deus para si, e dia após dia o Pai os revelava. Imagino que Jesus, durante aquelas noites de oração, estivesse reunindo informações de que precisava para as atividades do dia seguinte, para o que deveria fazer, como deveria viver, o que deveria ensinar. Dia após dia, o Pai revelava o plano de vida de Jesus na terra. Dia após dia, ele era guiado pela vontade de seu Pai, pois havia deixado de lado a presciência que outrora possuía. A declaração mais fascinante que encontrei está em O Desejado de Todas as Nações, página 753. Enquanto Jesus está pendurado na cruz, somos informados de que o Salvador não podia ver através dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentou sua saída da sepultura como um conquistador, nem lhe contou sobre a aceitação do sacrifício pelo Pai. Enquanto estava pendurado na cruz, morrendo pelos nossos pecados, Jesus Cristo, nosso Salvador, não sabia com absoluta certeza que viveria novamente. Por que não? Porque toda a sua vida foi uma vida de fé, uma vida de confiança na vontade do Pai, uma vida de compromisso com o Pai, sem presciência certa, mas apenas confiança na presciência do Pai, na vontade do Pai, na visão do Pai. E assim, Jesus Cristo, quando entra no jardim do Getsêmani, quando vai à cruz com fé de que está fazendo a vontade de seu Pai, e as ondas de dúvida o atingem, de modo que não pode ver o rosto de seu Pai novamente, enquanto carrega os pecados do mundo, quando se torna pecador em nosso lugar. Como poderá ele algum dia ser restaurado ao favor do Pai? Satanás está pressionando esses pensamentos sobre Jesus Cristo, e essas ondas de dúvida atingem a mente de Cristo, e ele luta com elas na cruz, e ele clama: meu Deus, por que me abandonaste? Porque ele se sente abandonado. É uma batalha de fé versus sentimento na cruz que Jesus está travando, e ele obtém a vitória. A fé obtém a vitória, e ele diz: meu Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas devemos lembrar que não é Deus, em sua presciência, em sua memória do passado, em sua onipotência, está pendurado na cruz. Mas é Deus despojado de todos aqueles atributos que lhe conferem uma tremenda visão do futuro, presciência, certeza do conhecimento. Jesus está morrendo com o conhecimento de um homem. E assim temos três coisas ali: onipotência, memória e presciência, que Jesus não traz consigo para a sua vida na terra. Ele também não traz consigo sua onipresença. Ele está apenas em um lugar e em um momento. Certamente, ele não traz consigo sua glória. Ele a deixou de lado durante toda a sua vida na terra. Portanto, Jesus não opera com esses atributos que tinha com seu Pai antes de vir à terra. Ele deixa essas coisas de lado. Na verdade, o que poderíamos dizer são os atributos da divindade.
Aqueles atributos que tornam Jesus distinto do homem, que tornam Deus distinto do homem, novamente, o conhecimento do futuro, a memória do passado, a onipotência, a onipresença, a glória, esses atributos da divindade são separados de Jesus durante toda a sua vida na terra por sua própria escolha, porque esses não são aspectos que nós, seres humanos, podemos ter durante nossa vida nesta terra, e, portanto, Jesus voluntariamente deixa de lado o uso desses atributos da divindade para que ele possa viver em nossos sapatos, experimentar nossos sentimentos, entender nossa dor e nossas frustrações e, o mais importante, viver pela fé. Tiago 1 diz que Deus não pode ser tentado porque é impossível tentar o conhecimento. Você pode tentar a fé porque a fé crê com base em conhecimento limitado. Deus não pode ser tentado porque ele não opera com base na fé. Ele opera com base no conhecimento. E se Jesus tivesse descido à terra com o mesmo conhecimento que tinha antes, a tentação teria sido impossível. Ele não poderia ter sido tentado em nenhum ponto como nós somos, muito menos em todos os pontos. E assim Jesus deixa de lado esses atributos de Deus para poder passar pelas experiências de um ser humano que confia com fé na vontade do Pai e é tentado a desconfiar do Pai e a se separar dele, assim como nós. Essa é a primeira coisa que precisamos entender sobre Jesus Cristo quando ele desce à terra. Ele se limita, se autolimita aos aspectos da humanidade dos quais participamos. Agora, quando ele desce à terra, vive entre nós, que natureza ele realmente assume? Essa é a área que tem sido controversa nos últimos anos. Vou abordar apenas 2 textos. Poderíamos ler vários, mas vou ler apenas 2. Romanos capítulo 8, versículo 3 e Filipenses capítulo 2, versículo 7. Romanos 8, versículo 3 diz simplesmente: porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, condenou o pecado na carne. Agora observe a frase bem no meio do versículo. Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Agora, o que significa isso, semelhança de carne pecaminosa? Muito se tem discutido sobre essas palavras nos últimos anos. A Bíblia nos ajuda a entender o que essas palavras significam? Há duas opções possíveis. Opção número 1, semelhança de carne pecaminosa, significa carne pecaminosa real, de fato. Opção número 2, semelhança da carne pecaminosa significa algo parecido com nossa natureza humana caída, nossa carne pecaminosa, mas não igual, similar. Mas não o mesmo. Então, qual dessas duas opções podemos entender como o entendimento correto de Romanos 8:3? Bem, vamos voltar para Filipenses 2:7, o mesmo texto com o qual começamos há pouco. Filipenses 2:7 diz que ele assumiu a forma de servo e foi feito à semelhança dos homens. Acontece que essa é a mesma palavra tanto em inglês quanto em grego. Como lemos em Romanos 8:3, ele foi feito à semelhança dos homens. Agora, o que isso significa? Opção número 1, ele foi feito em carne e osso humano, como um homem é feito. Ou opção número 2, ele foi feito em carne e osso humanos, semelhantes aos nossos, mas não realmente nossos. Ele era semelhante aos homens, mas não era realmente um homem. Qual é? Novamente, a Bíblia pode nos ajudar a determinar qual é a verdade. Em 1 João 4, temos João descrevendo algo que vinha acontecendo durante sua vida. Veja, João vive mais do que qualquer outro discípulo. Ele vive muito além da época em que Paulo morreu e vê entrando na igreja algumas coisas que Paulo apenas previu. E em 1 João 4, versículo 2, João diz: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e que já está no mundo. Do que João está falando aqui? Temos que voltar um pouco em nossas mentes para o 1º século. No 1º século, houve muitos convertidos entrando na igreja cristã. Muitos estavam sendo ganhos pelo Evangelho de Jesus Cristo, o Salvador Redentor. Infelizmente, o que acontece hoje aconteceu naquela época.
Muitos de nós mudamos de posição se, digamos, nos convertemos. Entramos no cristianismo, aceitamos coisas novas que nunca havíamos aceitado antes, que nunca havíamos compreendido, mas não mudamos tudo em que acreditamos de uma só vez. Carregamos uma pequena bagagem conosco por um tempo, até que finalmente começamos a perceber que isso não nos serve, e começamos a abandonar algumas das crenças que tínhamos anteriormente. No primeiro século, algumas pessoas vieram do paganismo para o cristianismo. Elas foram convertidas novamente pelo ministério dos apóstolos e dos discípulos. E eles foram batizados e se tornaram servos de Jesus Cristo. Mas eles trouxeram consigo uma das principais crenças do paganismo para o cristianismo.